Olá, boa tarde a todos e a todas. Real Grandeza, mais uma vez, enorme satisfação em recebê-los aqui para mais um encontro. Dessa vez a gente vai falar com os nossos participantes dos planos BD e CD sobre o resultado, avaliação atuarial de 2025 e as mais recentes novidades aí que a gente vem divulgando pouco a pouco, tanto por e-mail ou nos nossos portais, para vocês. Formato, sem alteração, a gente vai fazer uma apresentação e no final a gente abre espaço para as perguntas e respostas, tá ok? Tem todos um bom webinar. Antes de chamar o Vitor Costa, nosso novo diretor de seguridade, queria apresentar o nosso time aqui, mais uma vez, timaço qualificado, gerente de atuária, Felipe Paiva, nosso colaborador da diretoria, da gerência de investimentos, Leandro Andrioli, e Tainá Moutinho, atuária também. Para fazer a abertura do evento e desse contato com vocês aqui, eu queria chamar o diretor de seguridade, Vitor Costa. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, é um prazer me apresentar, meu primeiro webinar na Fundação Real Grandeza. Eu que estou agora, essa semana, completando 2 meses na diretoria de seguridade, em mandato, eleito. Aproveito a oportunidade também para agradecer a todos que participaram desse processo de eleição e dizer que, apesar de estar fazendo 60 dias, eu já tenho uma trajetória aqui na Fundação. Desde 2017, eu intercalei entre mandato no Comitê de Investimentos da Fundação Real Grandeza e mandato no Conselho Fiscal, onde também fui presidente do Conselho. E posso dizer que esses 60 dias, esses primeiros 60 dias, que foram desde um pouco antes do Carnaval, foram muito agitados. É um período onde a gente tem diversos processos decisórios na Fundação Real Grandeza e muitos referentes ao ano passado, quando eu ainda não estava aqui. Mas a gente tem que, naturalmente, participar em gestão. Estou falando aí de aprovação de orçamento, deliberação das DFs, a definição de taxa de administração. Estou vendo aí o Túlio dando boa sorte, obrigado. E reequilíbrio dos planos de saúde, definições aí sobre o programa Acolher e, claro, as premissas atuariais que, depois de passarem aqui por nossas instâncias de governança, tem como resultado a nossa avaliação atuarial, que a gente vai tratar aqui agora. E pelo trabalho do ano passado, eu vejo boas notícias, tanto no plano CD quanto no plano BD, e a gente vai ter oportunidade aí de ter um melhor entendimento sobre esses dados. A Real Grandeza soltou uma nota por tempo sobre isso, mas hoje a gente vai falar com mais detalhes. Aí com Felipe Paiva, que é nosso gerente de atuária, a Tainá, e o Leandro Andriotti, que é da Andrioli, desculpa, Leandro, que é da diretoria de investimentos. É isso. Vamos acompanhar aqui a apresentação e espero que a gente possa aí sanar todas as dúvidas, sempre com o compromisso que é da Fundação Real Grandeza, de ter transparência, de estar aí próxima dos seus participantes, no caso, quando se fala de saúde, dos seus beneficiários. A gente sempre tem um canal aberto de comunicação e esse webinar ele já tem sido consagrado como um bom canal para a gente estar cada vez mais próximo de vocês. É isso. Uma boa tarde a todos e vamos começar. Felipe, vai iniciar com alguma fala ou já vamos para a apresentação que vocês prepararam direto? Pode colocar a apresentação na tela, por favor, Eduardo. Vamos lá. Na verdade, a gente está aqui para falar sobre o resultado da avaliação atuarial 2025, tanto o resultado do plano BD, quanto o resultado do plano CD e o déficit de 2022 e o déficit de 2024 que a gente vai ter que equacionar. Eu vou contextualizar mais na frente, mas adiantando aqui, principalmente em relação ao déficit de 2022 e 2024, a gente tem um novo déficit. A gente teve o resultado no plano CD positivo, onde agora, a gente vai demonstrar mais para frente aqui em números a redução do 2022 e o 2024 ele começa valendo já num valor reduzido. Então, se eu somar o déficit de 2022 com o de 2024, ele vai cair quase pela metade do que nós participantes do plano CD, eu incluso, tá? Pagamos de equacionamento, de contribuição extraordinária, tá?
Pode passar, Dudu, um pouquinho para frente, a próxima tela. Então, a gente teve aí um resultado de 2000 deixa eu tirar da tela aqui. A gente teve um resultado de 2025 do plano BD, aí a gente fechou com 1,5 bi de um resultado negativo, onde a gente reverteu por um superávit de 266 milhões, mais uma folga de ajuste de precificação de 341, salvo engano, tá? Está com eco que eles estão falando aqui. Não sei se... Será que eu tiro daqui no microfone e boto aqui? Vamos tentar. Aqui eu ouço bem, tá, Felipe? Tá? Tenta mais um pouco. Tá, deixa eu tirar aqui. Vou tirar aqui e vocês veem se faz menos eco, pessoal. Veja se melhorou. Não, pode. Melhorou, pessoal? Tá sem eco? O que vocês acham? Melhorou, sim. Tá bom. Então, a gente teve um resultado aí no plano BD, tanto no plano CD, e aí eu vou explicar aqui mais para frente como é que no plano... Deixa eu tirar também aqui. No plano CD... Pronto. No plano CD, o resultado positivo do superavitário a gente vai usar para abater o déficit de 2022, que está em andamento, e o déficit de 2024, que vai começar a vigorar a partir de abril. Pode passar para frente. Eduardo, pode passar para frente, por favor. Aqui, a gente está explicando mais ou menos qual foi a motivação do resultado deficitário do plano, tanto do plano BD quanto do plano CD em 2024. Não sei se você quer falar. Acho que vale mencionar, não sei se vocês me ouvem bem também, senão eu posso falar um pouquinho mais alto. Em 2024, vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, pode ser alguém... Muito eco ainda. Tá ouvindo bem? Não, então, acho que em 2024 a gente teve o que a gente chama de tempestade perfeita, né, nos ativos brasileiros. Tanto um cenário externo ruim, quanto um cenário interno também ruim, um questionamento muito grande à política fiscal do governo. Acabou que Bolsa caiu, os juros subiram, principalmente ali em dezembro, né? A nossa proteção, né, que a gente chama aqui internamente na investimentos de hedge, que é basicamente ativos em dólar, né? Protegeram muito bem o portfólio. Para vocês terem uma noção, o dólar se valorizou 27% em 2024, então protegeu o portfólio, mas acho que mais do que a defesa, né, foram duas atitudes principais proativas nossas, no sentido de que, com os preços estressados, né, as coisas ficam mais baratas, então a gente proativamente continuou a compra de ativos para o plano, né, principalmente os títulos públicos indexados à inflação, o que vieram a ajudar em muito na parte da imunização, que a gente vai falar mais à frente. E, além disso, tinha também, né, acho que muitos investidores, a gente recebeu também alguns questionamentos à época sobre a Bolsa caiu muito, vamos migrar tudo para CDI, né? E a gente tem aqui uma visão muito de longo prazo, que a gente entende como benéfica ao participante, que não é deixar se levar por coisas de curto prazo. Então, assim, a gente manteve nossa alocação em Bolsa e, em 2025, a Bolsa subiu mais do que 30%. Né? Então, se a gente tivesse feito essa troca, né, no impulso ali, o plano estaria hoje numa situação pior. Então, a gente teve essa proatividade que culminou justamente na possibilidade da gente realizar a imunização tanto do plano BD quanto da parcela vitalícia do plano CD, que a gente vai falar mais à frente, mas só para contextualizar um pouquinho esse ano de 2024.
Pode seguir, Eduardo, por favor. Então, a gente teve aí uma das motivações aí do déficit do plano BD. A gente tem as premissas atuariais, que são estudos das hipóteses atuariais para definição na utilização da avaliação atuarial, tanto plano BD e plano CD, e essas hipóteses, principalmente taxas de juros e tábua de mortalidade, as que mais impactam no plano, elas seguem regras para serem utilizadas, elas seguem regras. A tábua de mortalidade, a gente precisa fazer testes estatísticos, no mínimo 2, que garantam que a tábua de mortalidade vai se comportar como a nossa massa de participantes, tanto do plano CD quanto do plano BD. Tanto do plano BD quanto do plano CD. E a taxa de juros também, ela segue a Previc, ela define uma portaria onde a gente tem uma taxa de juros mínima e máxima para ser utilizada, e caso a gente entenda que o plano suporta uma taxa maior do que aquela da portaria, a gente faz uma requisição na Previc, seguindo toda uma legalidade, toda uma regra, comprovando através de estudos técnicos que o plano suporta aquela taxa no longo prazo. Essas duas, tanto a tábua de mortalidade quanto a taxa de juros, ela também auxiliou com que o plano, que essa reversão do superávit. Porque o que a gente tem em linhas gerais, a gente tem o patrimônio, o ativo do plano, que é o patrimônio do plano, né? Tudo que a gente tem de recurso, e tem o passivo atuarial. O passivo atuarial é o valor presente de todos os benefícios trazidos a valor presente. Então, é tudo que eu vou pagar a tantos os participantes ativos e aposentados em renda mensal vitalícia, trazidos todos a valor presente, trazido benefício por benefício de cada mês, trazido para hoje, isso é o passivo atuarial. Então, eu vou pegar o patrimônio, vou comparar com o passivo, e se esse resultado, se o patrimônio for maior que o passivo, eu tenho um resultado positivo. Se o passivo for maior que o patrimônio, eu tenho um resultado negativo, que eu chamo de déficit, tá? Mas tudo isso a gente precisa, como a gente está colocando aqui na apresentação, a gente precisa ter um embasamento técnico verificado por testes de adequação das tábuas. E a taxa de juros, a gente precisa fazer um estudo de convergência da taxa de juros ano a ano, tá bom? Edu, você pode passar, por favor? Então, aqui, no plano BD, a principal alteração que a gente teve foi a gente utilizou uma taxa de juros de 6,19%, a gente solicitou para a Previc essa alteração, essa taxa de juros, porque o limite era de 3,70, o mínimo era de 3,70 a 5,69. E aí, a taxa de juros a gente utilizou de 6,19, com base em estudo técnico comprovado na Previc. A Previc, ela replica o trabalho e vê se a fundação, se o plano, ele suporta no longo prazo essa taxa. E no plano CD, a gente utilizou a taxa de juros do teto da portaria, que é 5,73. Já a tábua de mortalidade, a gente vinha de uma tábua de mortalidade geracional e a gente trouxe a T2000 básica aí, que foi o que o teste de aderência nos informou, né? Que ela é mais, que a T2000 ela se comporta, tem se comportado como a nossa massa dos últimos 5 anos. E a gente também alterou do plano CD para até 2012 básica, tá? Pode passar, Edu. Então, no plano BD, o que a gente tinha? A gente tinha um déficit em 2012 de 2024 de 1 bilhão e 58, mas a gente tinha aí 1 bi, mais ou menos, de ajuste de precificação, né? Então, de fato, a gente tinha 580 milhões de déficit. E esse valor, ele era um valor abaixo do que deveria equacionar. Por isso que a gente não precisou equacionar. A gente vem apresentando o resultado deficitário nos últimos 2 ou 3 anos,
no plano BD, só que sempre muito abaixo do necessário para chamar equacionamento, que a gente fala. Então, nós somos um plano aí, quase exceção no mercado, um plano BD que nunca chamou equacionamento, tá? E o que aconteceu em 31/12/2025? Uma virada onde eu estou com um superávit hoje de 266 milhões e que eu tenho um ajuste de precificação de 374 milhões. Então, eu tenho aí um equilíbrio técnico mais ou menos de 641 milhões positivo. Na verdade, o que a gente chama de 266 milhões é quase um equilíbrio técnico, né? Porque eu tenho um passivo de quase 15 bilhões, então 266 milhões é quase como se o plano tivesse um 0-0, como se fosse um equilíbrio. E ainda tem uma folga, além dos 266, de 374 milhões. Né? Então, a gente está fechando o resultado positivo aí, tá no plano BD. Pode passar, Edu, por favor. No plano CD, eu tenho um déficit, uma dívida do PEC, que é o Plano de Equacionamento de Déficit de 2022, de 34 milhões. Então, esses 34 milhões, pessoal, a gente tem... Como é que tem esses 34 milhões? 17 milhões equaciona as patrocinadoras, Axia, Eletrobras ou Axia, né? mesma patrocinadora, o nome, e a Fundação Real Grandeza. De um lado, do outro lado, os participantes ativos e assistidos em renda mensal vitalícia, que equacionam 17 milhões. O novo déficit a ser equacionado de 2024, ele corresponde a quase 5 milhões. Mas qual é a boa notícia? Eu tive um resultado superavitário de 20 milhões e 300, onde o déficit de 2022 e 2024 somado, eu abato e a gente vai equacionar agora 19, quase 20 milhões. Então, eu tenho um déficit em 2022 e 2024 somados que eu vou abater. Então, o que eu estou abatendo agora, ele equaciona parte desse déficit e a gente faz uma contribuição extraordinária reduzida quase pela metade do que a gente tinha de 2022. Eu vou mostrar isso com números mais na frente, tá? Pode passar, Eduardo. Então, o participante assistido, ele tinha um déficit aí de 963 do PEC de 2022. Ele vai ter agora, somando de 22 e de 24, 492, quase pela metade em percentual. Nós, participantes ativos, a gente equaciona um déficit de 2022 de 0,04. Agora, com um déficit somado de 2024, a gente vai equacionar por um percentual de 0,022. Ou seja, somando o novo déficit de 22, o déficit reduzido de 22 e o novo déficit de 2024, eu tenho menos do que eu contribuía antes, que era 0,04. Pode passar, Eduardo, por favor. Então, o participante ativo aqui, que contribuía num déficit de 2022 com R$4, ele vai contribuir com o de 2022 e 2024 totalizado com R$2,20. Quem tem um salário aproximado de 20 mil, ele vai equacionar de 4,40. Quem tem de 30 mil, equacionava com R$12, vai equacionar agora com 22 e 24 somados, 6,60. Pode passar, Eduardo, por favor. E a simulação com aposentados e pensionistas. Então, quem tem um benefício de 10 mil e contribuir a 869, vai passar a contribuir 492 com déficit somado de 2022 e 2024. Quem contribui, por exemplo, 20 mil, quem tem um benefício de 20 mil, pagava em 2022 1.738. Vai pagar com 22 e 24 somado
984. Então, a gente teve aí esses exemplos, aí 30 mil, 40 mil, a gente demonstra que o déficit de 22 e 24 somados, ele é quase a metade do que se pagava até março de 26, o déficit de 2022. Então, a partir de abril de 2026, a gente vai ter um equacionamento de 22 e 24 somados, caindo pela metade do que a gente pagava anteriormente, quase a metade. Pode passar, Eduardo, por favor. Aí tem alguns questionamentos aí. O déficit de 2024 ele vai ser pago 50% patrocinador, 50% participante assistido. Ele, a princípio, ele vai ser equacionado em 14 anos e 6 meses, tá? Só que ele pode ser, se a gente tiver resultado superavitário esse ano e nos próximos, esse tempo aí, o déficit de 2024 e 2022 podem ser cada vez mais abatidos até que eles zerem, tá? Dependendo dos resultados que a gente tiver nos próximos anos. Agora, por exemplo, uma situação aí que a gente coloca, que tem sido um fato de questionamento. Eu sou um participante ativo, me aposentei em 2025. Eu continuo pagando, você continua pagando o déficit que você pagava como participante ativo. Você tem uma parte do déficit ali correspondente de ativo que você vai equacionar em 14 anos e 6 meses. Então, você vai continuar pagando, tá bom? Pode passar, Eduardo. Acho que podemos falar um pouquinho, né? Dando até continuidade, acho que essas notícias positivas que o Felipe está falando, né? E uma visão de perpetuidade disso, né? A gente não vai ver mais aquela volatilidade de um ano déficit, um ano superávit, um ano déficit, um ano superávit. O que a gente fez aqui na parte de investimentos? A gente realizou a imunização dos planos, né? Tanto o plano BD quanto a parcela vitalícia do plano CD, né? O que é essa imunização na prática? A gente tem, né, vindo da atuária, quais fluxos a gente estima pagar para os participantes, né, os benefícios dos participantes. O que a gente faz é comprar ativos, e aí são títulos públicos federais, né, do Brasil, que repliquem esse fluxo, né? Então, se eu tenho um benefício, vamos supor, um benefício de 10 mil para pagar anualmente, eu vou comprar um título público federal que vai me pagar 10 mil anualmente, né? Obviamente que corrigido pela inflação, dado que o benefício também é corrigido pela inflação, né? Então, qual é a grande graça disso, né? O grande benefício disso para o participante? É que agora a gente passa a independer, não importa se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, não importa se o dólar está subindo, se o dólar está caindo, o benefício do participante está assegurado em títulos públicos brasileiros, né? A gente não tem mais essa necessidade e nem essa volatilidade de mercado expressa nos resultados do plano e, consequentemente, nos benefícios pagos ao participante. Eu acho que só o recado nosso aqui na parte de investimentos, né, acho que isso foi um grande ganho, uma grande felicidade para a gente estar realizando a imunização desse plano, que como o Paiva falou, assim, é um plano que, no caso do plano BD, né, nunca equacionou, o que é raro realmente na indústria. Então, isso imunizar um plano de 15 bi é muito difícil hoje em dia. A gente está muito contente e, principalmente, o que isso representa para o participante, né? Que é uma tranquilidade e uma segurança de que seus benefícios serão pagos sem necessidade de contribuições adicionais. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Como o Paiva falou também, a gente tem superávit, né? Então, a gente tem ainda mais essa margem de segurança que a gente não vai usar somente como margem de segurança, mas tentar trabalhar esse superávit para trazer retornos positivos ao plano e, consequentemente, aos participantes. Mas acho que a grande palavra aqui é segurança e tranquilidade. Passar isso ao participante, que os benefícios estão assegurados, lastreados em títulos públicos, tudo casado. E esse acho que é o grande benefício que a gente conseguiu levar ao plano BD e a parcela de renda vitalícia do plano CD. Pode passar, Eduardo. Então,
A gente trouxe aqui a gente vai finalizar já para a gente abrir para debate e as perguntas e responder as perguntas que vocês estão fazendo no chat. Mas, assim, só estou reiterando o que a gente já sabe desde o déficit do equacionamento de 2022. A gente não consegue deduzir a contribuição extraordinária do imposto de renda, tá? Isso a legislação não permite ainda. A Receita Federal proíbe essa dedução com base em súmula dela. Então, a gente não tem como ela ter essa contribuição extraordinária. A boa notícia que a gente tem é que, como eu já falei assim diversas vezes durante a apresentação, a gente está reduzindo o déficit pela metade aí, e a contribuição extraordinária também cai pela metade, quase pela metade, juntando 2022 e 2024. Essas rúbricas vão vir no contra-cheques discriminadas, o que é 2022, o que é 2024, mas vocês vão ver que somadas dá um valor muito inferior ao do que a gente tem pago atualmente, tá? E as alíquotas de desconto podem mudar, elas podem mudar sim, se a gente tiver uma reversão, se a gente tiver outros superávites futuros, os órgãos, os colegiados, os órgãos estatutários da fundação podem aprovar a utilização desse superávit para abater a dívida de 2022 e 2024, como a gente está fazendo esse ano, tá bom? Então é isso, a gente termina aí, pode passar, Edu. A gente tem trabalhado aqui internamente, né, para que a gente consiga fazer a gestão desses recursos da melhor forma, tanto do passivo atuarial, aqui do nosso lado, que é eu e a equipe da DS, né, da Diretoria de Seguridade, junto com o Vitor, né, eu, a Tainá, que começou agora na Fundação, a nossa especialista atuária também, começou agora em setembro na Fundação, e em trabalho com a DI, que faz a gestão dos recursos da parte aí do patrimônio, né, com o Leandro e com a Patrícia Queiroz, com o Felipe Cosi, com toda a equipe aí da gerência de investimento, tá? Edu, a gente pode abrir aqui para responder as perguntas, tá bom? Tá ótimo, Felipe. Vamos lá. No início, a Tainá até respondeu aqui, deixa eu voltar lá. O pessoal caprichou nas perguntas aqui. Tem algumas aqui que, para ler, vocês vão me derrubar. Então, vamos lá. A Tainá respondeu uma dúvida de Ana Paula Pereira. Foi a primeira pergunta enviada. O déficit de 2024 era apenas para quem estava na ativa na época, correto? E a Tainá esclareceu. O déficit de 2024 era para patrocinadores, participantes e assistidos recebendo renda vitalícia em 31/12 de 24. Isso aí. Algumas mensagens aqui sobre o áudio. Ana Paula Pereira, tem previsão para separar ativos e assistidos do plano CD? Pois são momentos diferentes e pedem estratégias de investimentos diferentes. Desculpa, qual o nome da pessoa que perguntou? Ana Paula Pereira. Bom, Ana Paula, a gente, no primeiro momento, né, fez uma primeira segregação no plano CD, que foi separar quem tem a renda vitalícia, né, de quem não tem. Esse primeiro objetivo foi justamente para a gente poder realizar a imunização desse plano e evitar déficits que a gente chama espúrios, né, que nem precisariam ter acontecido. Você segregando, você consegue imunizar. Quando as massas estavam juntas, a gente, na parte de investimentos, não conseguia realizar a imunização, porque eu não posso, né, selecionar que um ativo vai para uma parte do plano e outro ativo vai para outra parte do plano. Você tem que segregar isso formalmente. Isso foi executado esse ano, implementado esse ano, né, executado ao longo de 2025, e logo feito isso, a gente realizou a imunização da parcela vitalícia do plano CD. Esse projeto, que é um projeto de várias áreas da Fundação, não é só nosso de investimentos, nem do pessoal só da atuária, envolve diversas áreas em diversas diretorias, ele vai ter uma fase 2. E nessa fase 2 a gente está discutindo justamente... Não vai, pode falar. Foi? A gente está discutindo justamente esse ponto de, dentro do
dos participantes do plano CD, né, que de fato você tem pessoas que estão no início de carreira, pessoas que estão em meio de carreira, pessoas que estão no fim da carreira, ou que eventualmente já estão aposentados, né, recebendo renda que não vitalícia, de fato a gente precisa tratar essas submassas de forma diferente. Uma vai ter mais risco, outra vai ter menos risco. Isso é um projeto que está sendo tocado nessa segunda fase agora, pós essa primeira segregação que foi feita no início desse ano. Obrigado, Leandro. Tem um comentário aqui de Flávio Pereira. Os investimentos na Bolsa com percentual atual e os ativos que estão investidos, os recursos do plano CD. Obrigado pela informação, é uma explicação daquele momento. Tá. Carlos Fernandes. Por que serão aplicadas as reduções de taxa extraordinária somente em abril de 2026 se os resultados são de 31/12 de 2025? Todo plano de custeio, usualmente no mercado, a gente começa 31 de março de cada ano, a gente envia todas as documentações para a Previc, né, demonstração atuarial, novo plano de custeio. Então, os planos de custeios, eles começam a vigorar a partir de 1º de abril, tanto em relação aos percentuais de contribuição, inclusive da taxa de administração dos planos. Então, 1º de abril de cada ano, sempre começa a vigorar um novo plano de custeio, ou o plano de custeio que estava, ele permanece, mas sempre 1º de abril que ele é revalidado, tá? Tá, só complementando o que o Felipe falou, isso está na legislação. Isso está na legislação. Isso está na legislação, bem lembrado, Tainá. José Pereira. Felipe, você falou em estudos de aderência para a taxa de mortalidade em 2024. Foi projetado um número de óbitos de 277, no caso do plano BD, e ocorreram 156 óbitos, dados do relatório de 2024. O que aconteceu em 2025 para modificar a taxa de mortalidade? Eu vou aproveitar aqui e fazer um gancho com outra pergunta do próprio José, em que ele fala, abaixo dessa do Cláudio, que ele pergunta em que área do site são apresentados os testes de aderência. Então, os testes de aderência, ele vai junto no relatório anual, né? Ele vai uma parte ali das hipóteses. As hipóteses elas vão constar lá, mas eu vou ver onde que a gente divulga isso, José, depois. Mas o que aconteceu, a gente tinha uma tábua que a gente considerava, até 2024, uma expectativa de vida maior, e que se observou, a gente voltou para a tábua que a gente utilizava até 31/12 de 2022, tá? Essa tábua, ela prevê que as pessoas estão morrendo mais, e foi isso que ocorreu. A gente vai... o teste, o estudo, ele pega os últimos 5 anos e verifica. Então, assim, eu elimino um ano, então de 24 a gente vê de 23 de 2019 a 23, e a gente em 24 e 25 elimina 19 e vê de 20 a 24. Então a gente vai eliminando e vai vendo o comportamento da massa em relação às tábuas, né? E vai fazendo os testes estatísticos para ver a aderência delas. E o teste determinou, na verdade, a única tábua, né, Tainá, que foi aceita. A única que foi rejeitada era a atual. Tinha outros que... mas a mínima... Mas a mínima era até 2000. A mínima, a única tábua que a gente poderia utilizar para o plano era a T2000 básica. A que a gente utilizava, ela foi rejeitada pelos testes estatísticos que a gente fez. E a tábua mínima da legislação é a T2000 básica. Então, até a gente não tinha outra... Pode falar. A gente já tinha usado a T2000 anteriormente, né? Importante que a gente voltou com uma tábua. A gente não criou uma tábua nova, a gente botou uma tábua que o plano já tinha utilizado. Na verdade, a tábua T2000 básica, ela em 2022, 2023, né? Ela ainda era aderente. Isso, então, sempre foi aderente. Ela sempre foi aderente, ela nunca deixou de ser aderente. Mas a gente observou, indo aí, fazendo um alinhamento com o mercado, né, de utilizar tábuas geracionais, onde tem um ganho de expectativa de vida a cada ano nas idades, a gente optou aí
em utilizar uma tábua onde ela aumenta, ela considera uma expectativa de vida maior, e com isso ela aumenta também o nosso passivo. Só que a gente observou que em 2025, nesses estudos, a gente não pôde, ela foi rejeitada nos testes estatísticos. Então a gente voltou para a tábua que foi utilizada em 2021, 2022, e que ela não deixou de ser aderente em 23 e 24. Ela só foi, a gente só optou utilizar aquela tábua que estava em linha mais com o mercado, tá? A gente pode. Tá sem áudio, Edu? Obrigado, Felipe, Tainá. José Costa, quando será imunizado o percentual de renda do plano e prazo certo do plano CD, já que a massa está segregada? O percentual de renda e prazo certo, essa massa não está segregada. O que foi segregado foi a parcela de renda vitalícia. Né? E assim, não há imunização dessa parcela de prazo certo, porque inclusive você pode migrar, né? Você pode migrar de prazo certo para percentual do saldo. Você, dentro dessas categorias, você pode mudar o seu percentual do saldo, ou você pode mudar o seu prazo. Então, assim, a imunização, ela parte do pressuposto de um passivo com pouca variabilidade. Então, num plano de renda vitalícia, a atuária realiza essa projeção de benefícios e ele não muda tanto, né? E na parcela de percentual do saldo e prazo certo, a gente tem essas mudanças que são idiosincráticas, né? Não cabe a nós decidir aqui. Então, o participante decide e muda o seu fluxo. Então, a gente, com a visão de investimentos, eu não tenho como comprar um título, por exemplo, vamos dar um exemplo, para 2030, e no momento seguinte o participante que ia receber em 2030 pede para receber, na verdade, em 2027, 2028. Então, a gente não tem como imunizar essa parcela dada a volatilidade desse passivo. Tá? Beleza, obrigado, Leandro. Só fazer o registro aqui de um comentário, não é uma pergunta, do Cláudio Junqueira. Minha expectativa nesse webinar é uma só: obter subsídios sólidos que possam me convencer a mágica do déficit para superávit. Exatamente nesse momento conturbado pelo qual estamos passando, nada tem a ver com os interesses da Axia em retirar o patrocínio e fugir de sua responsabilidade quanto a eventual déficit. Déficit para superávit, creio eu, deveria estar comemorando, mas infelizmente não consigo. De acordo com o Cláudio, muito oportuno para a patrocinadora. É a manifestação dele. Alguém quer falar alguma coisa? Ou seguimos com as perguntas? Quando a gente... Então, assim, na verdade, a gente tem alguma... Eu vou falar e o Leandro vai me complementar depois, mas a gente tem... nosso mercado é muito volátil. Então, assim, a gente apresenta 2019, 2020, resultados superavitários no plano BD. 2021, já com a pandemia, a gente vê aí o mercado caindo e a gente apresenta déficit 21, 22, 23 e 24. E isso, assim, a gente está no mercado de previdência complementar há bastante tempo. A Tainá veio de uma consultoria, já trabalhou numa consultoria, a gente viu já diversos planos. Essa oscilação é normal. Déficit por um tempo, superávit, déficit. Então, assim, isso se vê com a oscilação do nosso mercado. Não existe fórmula mágica, não existe nada milagroso. Principalmente, a gente teve uma ótima rentabilidade do plano BD e do plano CD no ano de 2025, juntando aí com as premissas, as hipóteses atuariais utilizadas no plano, baseadas em estudos técnicos que são enviados e disponibilizados para a Previc. Por exemplo, a utilização da taxa de juros do plano BD, a gente tem que enviar todos os nossos cálculos para a Previc. A Previc ela replica os nossos cálculos para ver se a gente pode utilizar aquela taxa ou não. Eu até o dou como exemplo, em 2023, salvo engano, ou 2024, a gente protocolou na Previc um pedido de taxa de juros para o BD e para o CD,
e a Previc negou do CD. Ela entendeu que aquela taxa de juros ela não era viável para a fundação dentro lá dos modelos dela. Então, há uma verificação, há uma certificação. A gente não pode sair utilizando sem uma comprovação técnica. Tá? Então, não há uma mágica, são estudos baseados em testes estatísticos, as premissas onde são demonstradas e demonstrados por todos os nossos colegiados, né? O que é feito, como é que é realizado, como é que são esses testes. A gente não utiliza assim, a Taba não troca por necessidade, ela troca com base em estudos de aderência, assim como a taxa de juros, tá? Acho que complementando essa parte da taxa de juros que o Felipe está falando, assim, né? A gente foi para 6,19 no BD. Hoje a gente tem cerca de 60% do plano BD comprado em NTN-Base, né, que são títulos públicos indexados à inflação, a inflação mais 6,40, ou seja, 60% do meu plano está marcado na curva a um percentual maior do que o percentual da meta atuarial. E acima disso ainda tem a parte que está mercado, que está com uma taxa maior ainda. Então, assim, essa mudança da meta atuarial ela é lastreada nos nossos ativos. Os nossos ativos mais do que compensam essa meta de 6,19. Por isso mesmo, a gente realizou essa imunização esse ano. Né? Então, os números não são tirados aleatoriamente, eles são definidos, como o Felipe falou, tanto validados pela Previc, como validado pelos nossos ativos que a gente tem em carteira no plano hoje. Né? Então, são números que conversam tanto conversa ativo com passivo. Obrigado. O José Carlos Bastos, ele fez um comentário aqui, acho que está duplicado, vou ler a parte de baixo, o conteúdo é o mesmo. Por favor, expliquem melhor essas imunizações. Se as aplicações foram vendidas a preço de mercado, se elas o foram com taxas baixas, ou seja, com prejuízo atuarial, mas ao mesmo tempo, se foram comprados novos títulos com taxas de juros que estão atualmente muito altas, e se as mesmas foram de títulos com inflação com pagamento de dividendos semestrais, explicando melhor esse tal equacionamento ao longo do tempo no balanço do plano BD. Oi, José. Então, o que acontece? Não ocorreram vendas, pelo contrário. O que a gente veio ao longo dos anos foi aumentando esse percentual de imunização. Então, se o plano BD, né, principalmente, depois o plano CD é um caso específico que a gente fez a segregação agora e fez a imunização em um mês esse ano. Mas o plano BD, ele veio de um percentual de 25% imunizado em 2016 e a gente, taticamente, vendo oportunidades, né, desses títulos, que são as NTN-Bs, com taxas atraentes, foi aumentando esse percentual ao longo do tempo. E assim que a gente identificou que o que eu preciso, né? Eu tenho uma quantidade de benefícios a pagar, como o Felipe falou, e o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter dinheiro suficiente para comprar os ativos que paguem esses benefícios. Então, como é que a gente chegou a esse ponto? Né? Isso é uma estratégia que não é de um ano para outro. A gente está há pelo menos aqui 5 anos mudando toda a estratégia de investimentos da fundação, com o objetivo principal de imunização do plano. Então, esses fluxos que eu tenho que comprar para imunizar, eles têm um preço e eu tenho que ter dinheiro suficiente para comprar isso. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma carteira diversificada, com várias classes de investimento, que tem bolsa, que tem renda fixa, que tem o dólar, que tem multimercado. Essa minha carteira ela tem que ganhar dinheiro suficiente para me gerar os recursos para comprar a imunização do plano, digamos assim. E isso ocorreu no final do ano passado. Né? Então, com isso, a gente, que taticamente vinha aumentando essa imunização ao longo dos anos, a gente conseguiu chegar a 100%, que é o objetivo principal de um plano BD. Tá? Não sei se eu fui claro, mas se tiver alguma outra dúvida também pode colocar no chat, por favor. Beleza, Leandro. Continua na linha aí. Só para fazer o registro, a Ana Paula perguntou sobre blindagem da parte de renda financeira do plano CD. A gente já tinha respondido, foi a penúltima pergunta. Então, acabou de ser esclarecido. O José Carlos ele complementa.
Acho importante explicarem melhor a parcela CFM, composta pelos títulos públicos e destinada a cobrir os benefícios dos pagamentos do plano. 71,1% do total da carteira. Entendi que isso é a imunização total do plano para cobrir os nossos custos até o último de nós. Isso. Vamos lá. A parcela CFM, né, que é o Cash Flow Matching, é justamente casar ativos e passivos. Hoje, 100% do plano está nessa parcela. Hoje o plano não tem mais bolsa, não tem multimercado, não tem dólar. Ele tem títulos públicos prioritariamente indexados à inflação. O que não está indexado à inflação é para pagamento, está indexado à Selic, né, que é para pagamento dos benefícios de curto prazo. Mas hoje 100% do plano está nessa estratégia de cash flow matching, de imunização do plano. Tá? Não é 71. Talvez 71 tenha sido algo ano passado, mas hoje após a imunização completa, é 100% dos planos. 100% do plano, perdão. José Haddad. Nossa grande preocupação no momento é a possível cisão. A equipe atuarial de investimentos da Fundação tem participado na modelagem técnica da cisão, especialmente na definição da alocação de ativos e passivos entre os planos resultantes? Considerando que o plano foi recentemente imunizado, com casamento entre ativos e fluxo de benefícios, como ficará essa imunização em caso de cisão? Haverá necessidade de reestruturação das carteiras? Então, se o Leandro quiser, ele me complementa. A gente tem participado do estudo técnico de cisão, sim, mas assim, o estudo, o estudo técnico da cisão agora, não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, e eles terão mais tempo aí. A gente tem novos eleitos dentro do nosso Conselho Deliberativo, onde necessita de mais tempo para que eles estudem esses estudos técnicos de cisão, somente por isso. E aí a gente tem que esperar aí como é que vai se desenvolver nos próximos meses, né? Mas a gente tem novos membros no Conselho que eles precisam entender, de certa forma, todos esses estudos que foram realizados. E aí, aproveitando também a segunda pergunta do casamento de ativo e passivo, não vai ter, na segregação numa possível segregação de ativos, isso na imunização não vai ser afetada, né, Leandro? É isso. Um plano imunizado, né, ele vai se subdividir em dois planos que continuam imunizados, né? Eventuais ajustes marginais podem ser feitos, mas os ativos não precisarão ser vendidos ou nada do tipo. Os ativos continuarão nos planos. Então, acho que não há preocupação em relação a reverter uma imunização por causa simplesmente da cisão. Não, os ativos vão continuar dentro dos planos segregados de forma que tanto uma massa quanto a outra permaneça imunizada. Obrigado, gente. Túlio Pisanesti pergunta: com a imunização, será possível retornar ao nível inicial de cotas para o plano CD renda vitalícia? Início de abril de 24, cota igual a 12,044285, março de 26, cota igual a 13,599,85941. Túlio, acho que essa é uma pergunta excelente para a gente exemplificar algumas coisas que são importantes de falar. Assim, hoje, com um plano imunizado, ele independe da cota. Em que sentido? Eu comprei os ativos que vão pagar os benefícios que devem ser pagos à frente, né? Então, eu não dependo de rentabilidade para cumprir as minhas obrigações. Eu já comprei os fluxos de ativo que vão pagar essas minhas obrigações. Então, hoje, a cota ela não quer dizer quase nada praticamente do plano, porque o que importa é eu tenho um fluxo a pagar e eu comprei ativos suficientes para pagar esse fluxo, inclusive corrigidos pela inflação, tal como é o meu passivo. Então, a cota perde um pouco a relevância. O percentual, quanto que o plano rendeu no mês ou no ano, ele não quer dizer muita coisa. Ele vai dizer porque tem parte marcada na curva, parte marcada no mercado, e aí você vai botar contra a meta atuarial, mas isso não quer dizer nada. O grande
o objetivo é casar os fluxos. E hoje a gente consegue afirmar com bastante certeza que os fluxos estão casados. Tá? Eduardo, você tá no mudo. Obrigado, gente. Luiz da Silva, qual foi o estudo que fez a Real Grandeza aplicar todo o nosso ativo em títulos públicos do Brasil, sendo que a dívida interna bruta federal superou 64 trilhões em janeiro de 2026 e que a dívida externa bruta chegou aos 400 bilhões de dólares? A equipe avaliou que é seguro aplicar tudo no governo? Pode falar, pode colocar. Então, a questão da imunização, né, ela por definição, e a imunização ela não é uma questão do Brasil, né, ela é uma questão, cada país também pode imunizar os seus recursos, os seus planos, e aí em moeda local, por exemplo, né, se você for nos Estados Unidos, ele vai comprar títulos de dívida americanos, que para os cidadãos americanos são aonde tem o menor risco de crédito, né? Qual seria a minha outra possibilidade, por exemplo, para imunizar esse plano? Seria, por exemplo, comprar títulos americanos indexados à inflação, e aí você tem dois problemas. Os títulos americanos pagam muito menos do que os títulos brasileiros, e a inflação americana é diferente da inflação brasileira, que corrige os meus benefícios. Então, o lugar mais seguro para você realizar a imunização é em títulos públicos do Brasil, né? Sendo brasileiro. Não, em bolsa é muito mais risco, multimercado é muito mais risco. Se você comprar alguma coisa lá fora, eventualmente não vai ter rentabilidade necessária. Então, o estudo foi feito e, se você for olhar na indústria, todas as imunizações são feitas com títulos públicos federais. O que a gente faz, é um projeto para a gente fazer e outras fundações também fazem, é eventualmente você pegar uma pequena parcela disso e comprar um crédito bancário, que você tem um spreadzinho um pouquinho melhor, um bancário né, falando de grandes bancos aqui, mas ainda assim é mais seguro você estar em título público da dívida federal brasileira, ainda que a gente saiba que, de fato, o Brasil é um país mais endividado, mas se você for olhar outros países também, os Estados Unidos está com 100% de dívida PIB, o Japão tem mais de 200%, cada um tem suas especificidades, mas para o nosso caso, o cash flow matching, o correto é ser feito em dívida pública brasileira. Obrigado, Leandro. Para a gente seguir aqui na área de investimento, pedir para você explicar o que são os títulos marcados na curva e a mercado, e qual o papel dos títulos na curva da imunização. Perfeito. Os títulos marcados na curva, eles basicamente, eu compro ele, por exemplo, eu comprei um título a inflação mais 6,5. Quando eu falo que ele está marcado na curva, ele vai me render, todo dia ele vai me render a inflação mais 6,5, né? A marcação dele, o preço dele vai andar a inflação mais 6,5. Esse mesmo título eu posso comprar e marcar ele a mercado. Se eu comprei ele a 6,5 e ele for para 7% depois, esse meu título vai ficar mais barato. Se ele for para 5%, esse meu título vai ficar mais caro. Então você tem uma variação muito grande nos preços, que é algo de mercado. O que a gente tenta fazer aqui em investimentos é fazer um mix entre eu vou ter títulos na curva para evitar essa volatilidade de resultado, ainda que eu saiba que o resultado em si não importa, porque, de novo, meus fluxos estão casados. Então, eu boto uma parte na curva para evitar essa volatilidade. Ao mesmo tempo, eu não boto tudo na curva, porque eu posso precisar de ajustes marginais, né? Às vezes, abrir um novo vértice de 2065, 2070, e eu tenho que vender alguns e comprar mais longo. Então, eu não posso botar tudo na curva, porque vender títulos na curva é mais complicado do que você vender títulos a mercado. Tem que pedir autorização à Previc, tem toda uma burocracia envolvida. Então, o nosso objetivo é fazer um mix entre deixar flexível e, ao mesmo tempo, reduzir a volatilidade do resultado do plano. Obrigado, Leandro. Só remover aqui.
Leu o comentário do José Carlos Ferreira da Silva: manter a imunização do BD e garantir a perenidade dele é extremamente relevante para os assistidos. Essa é a bandeira. Obrigado pelo comentário. Antônio Miranda: a imunização total quer dizer que temos 100% em títulos públicos? Sim. Hoje temos 100% em títulos públicos, sejam eles NTNBs ou LFTs. Então, tudo em título público. O Edson Luiz, ele pergunta sobre os prédios. Ele afirma aqui, né, que os prédios de Furnas fazem parte do patrimônio do Plano BD, correto? Ele pede para informar qual a posição sobre a venda dos mesmos. Eu sei que vocês não são responsáveis direto por isso, mas vocês têm alguma informação? Não, é bom a gente depois, o, o, quem foi perguntou, Edson, depois Edson Luiz. a gente pegar essas perguntas e ver se a gente consegue responder, Edu, tá? Porque a gente não tem essa informação. Leandro, tem? Basicamente, assim, o que a gente tem de último da venda dos imóveis, está sendo contratado um novo broker para poder realizar novas cotações e avançar com o processo de venda dos imóveis, tá? Mas é essa a posição atual. O Richard Vasques, ele também fez um pedido aqui para falar Eu mais do posso, plano BD. eu posso falar, Destacando que eu posso fazer a contextualização do plano BD, porque eu falei, o plano BD, na verdade, ele fechou num déficit de ele em 31 de 12 de 2024, ele tinha um déficit de 1,5 bilhão, onde eu tinha 1 bilhão em ajuste de precificação, então o déficit mesmo era, assim, que a gente considera 580 milhões. 580 milhões está muito abaixo do que deve ser equacionado. Então, a gente não realizou nada em 31 de 12 em 2025, porque aquele déficit ele não precisava ser equacionado, e agora a gente conseguiu ter uma reversão desse déficit para um superávit de 266 milhões, mais uma folga de ajuste de precificação de 374 milhões. Então eu tenho aí quase 600 milhões de folga no plano BD. Então o plano BD não tem déficit, o plano BD no momento fechado que a gente fechou em 31 de 12 de 2025. Ele não tem déficit e ele está num resultado superavitário. Então, ele está num momento bom para os participantes e assistidos, né? Então, assim, não há déficit. Eu vi aqui algumas perguntas e eu até respondi a Cláudia Lizenco. Não tem o que não há o que se falar em equacionamento do plano BD, porque não há déficit a ser equacionado. A gente está fechando o resultado positivo, tá bom? Obrigado, Felipe. O Antônio Miranda: foi com as aplicações resgatadas que superou o déficit de 1,58 bi? Desculpa, qual foi a pergunta? Quais aplicações resgatadas? Foi com as aplicações Isso. resgatadas que superou o déficit. Na verdade, o que a gente fez a gente superar o déficit de 1 bilhão e 50, 1 bilhão 580 foi uma boa rentabilidade do plano junto com as alterações das premissas. Então, eu tenho no patrimônio, eu tenho na parte do ativo, que é o patrimônio, uma rentabilidade acima da meta atuarial, acima do que a gente esperava. Então, assim, a meta atuarial ela é a taxa de juros do plano, 6,19, mais inflação. Então, eu tenho um resultado em cima desse patrimônio, eu tenho um ganho de recurso maior do que a meta, e do lado do passivo, eu tenho uma taxa de juros e uma tábua de mortalidade que diminuíram o passivo. Então, se eu trago a valor presente uma taxa de juros maior, então eu preciso de um valor menor atual, né? Então, e se eu tenho uma expectativa de vida menor, eu também estou considerando que eu vou pagar benefício por menos tempo. Então, essas duas conjunções, a conjunção dessas duas hipóteses, mais comparando patrimônio com passivo atuarial, dá um resultado positivo, deu um resultado positivo. Então, não foi um único ponto que fez o resultado de 1 bi e 580 milhões se reverter num resultado positivo. Foi o ganho na parte do ativo e a reversão na parte e a redução do passivo, tá bom? E aí isso se dá se que a gente vê o resultado: patrimônio versus passivo atuarial. Obrigado, Felipe.
O Edson Alves, ele mandou uma pergunta, ele começa com o Olá JH, que ele diz que foi um excelente questionamento, acho que foi do José Haddad. Bom, mas eu vou seguir aqui com a pergunta dele. Ah, permita-me esclarecer se as condições de cisão, incorporação, retirada de patrocínio, migração, possibilidades que agora estamos convivendo, foram objeto de análise quando da desestatização barra privatização da Eletrobras e Furnas. O Eduardo, o único que a gente tem de fato, a gente trabalha com as questões que estão sendo as reais, né? Então, assim, o único fator relevante que temos é cisão. Então, a gente só tem trabalhado, o que a gente trabalhou atualmente foi em cima da cisão, tá? A gente, se há um fato de incorporação após o trabalho de cisão, a gente não tem ainda essa realidade. A realidade que a gente tem é um pedido de cisão feito pela patrocinadora Axia e Eletrobras. Né? E nisso que a gente está trabalhando. Retirada, migração, outras operações, elas são fatos de reflexões, não de realidade, tá? Felipe, me ouve? É só assim, mas acho que objetivamente ele pergunta se isso foi objeto de análise quando da desestatização da privatização da Eletrobras e de Furnas. O que eu posso dizer, e a gente tem visto isso conversando com outros fundos de pensão, a gente teve um processo de privatização forte nas distribuidoras de energia em São Paulo nos anos 90, e naquele momento isso foi feito por edital e por leilão, né? A privatização da Eletrobras ela foi feita de outra forma, por aumento de capital. Então, no caso, nos anos 90, no edital, constavam algumas garantias, e esses riscos, por exemplo, que você está colocando, eles eram tratados de alguma forma. Essas garantias, elas perduram até hoje. No caso da Eletrobras, isso não aconteceu pela modalidade de operação, tá? Então, tô indo mais no final da pergunta dele. É isso. Obrigado, Vitor. Richard Vasques, tem uma questão que tem preocupado demais a minha esposa, assunto muito discutido em reuniões paralelas de ex-funcionários de Furnas, no que se refere à transferência da Rio Grandeza e nossos fundos para a Eletrobras. Isso procede? É realmente verdade? O que tem permitido as pessoas falarem isso dessa maneira? Ah, não, a pergunta é essa. Ele só pede para que ela realmente seja esclarecida. Bom, Eduardo, a patrocinadora Axie fez um pedido formal de cisão do Plano BD à Fundação Real Grandeza no final de 2023 e a gente até recentemente teve um processo de deliberação, mas no momento esse processo não deve continuar sob qualquer tipo de reavaliação, tá? É isso. Obrigado, Vitor. José Haddad, no comunicado de 8/4, verdade sobre o Plano BD, foi mencionado no item 6 sobre divisão proporcional do patrimônio em caso de cisão. Como será essa proporcionalidade? Como será essa proporcionalidade? Se refere apenas a valores contábeis ou considerará a natureza dos ativos, como liquidez, durativa e aderência ao fluxo de benefícios de cada plano resultante? Será mantida a imunização? Edu, eu estou procurando aqui essa pergunta para conseguir ler. Calma aí, no comunicado, qual é? Quem foi que perguntou? José Haddad, 4/45. Tá, José Haddad, 4/45, achei. No comunicado é esse? 8/4, verdade, isso foi mencionado sobre divisão proporcional. Tá. O método utilizado no mercado, usualmente no mercado, né, em qualquer divisão de passivo e de patrimônio, a gente divide em relação ao passivo atuarial. Então, eu pego todo mundo que é eletronuclear, calculo o passivo, aí
boto sobre o passivo total. Qual é o passivo total? Eu tenho um passivo atuarial total, que é de todos os participantes e aposentados e pensionistas da Eletronuclear e da Eletrobras. Então, na hora de verificar, eu pego só o da Eletronuclear sobre o total, aí vai ser a parte da Eletronuclear. Da Eletrobras sobre o total também, que vai ser só da Eletrobras. E aí, assim, a gente vai aplicando ao patrimônio, ao tipo de ativos aí para segregar, né? Essa é a segregação justa e que a gente entende que é técnica e que é utilizada pelo mercado de previdência complementar, tá? Maurílio Pessoa, no caso. Pode falar, desculpa. Ah, tudo bem. No caso do plano CD, as modalidades prazo certo e saldo de conta são planos financeiros e não previdenciário. Não se aplica cálculo atuarial. Está correta essa colocação? Acho que a pergunta foi feita pelo Vini. Está Eu acho correto. que não foi pergunta, tá? Acho que ele confirmou o que o Felipe tinha dito Comentário. anteriormente. Tem uma do Gederson, ela é um pouco similar ao que o Leandro explicou agora há pouco. Não pude assistir todo o webinar, mas das partes que assisti, entendi que o futuro está garantido na compra de títulos públicos do governo do Brasil. E se o Brasil quebrar? Quer complementar alguma coisa? Já está. Não, acho que é o que a gente falou assim lá atrás, né? Assim, para o brasileiro, né, o risco, o menor risco de crédito é o Tesouro, né? É o próprio títulos emitidos pelo Tesouro, pelo governo brasileiro. Então a gente se fia nesse ponto e é o padrão da indústria, né? Como eu falei, não tem muito como imagina eu que eu vá imunizar o plano no Brasil comprando títulos de dívida americano, né? Um negócio, como eu falei, não se conversa muito. Então, o padrão de imunização é você fazer isso, comprar títulos de dívida soberana do seu país. Obrigado, Leandro. A Cláudia Orizenco, que o Felipe até respondeu pelo chat, mas eu vou fazer a pergunta aqui, que de repente tem mais gente com a mesma dúvida. Pela informação que eu obtive, quem se aposentou até 97 não pode entrar no equacionamento do plano BD. Não, eu respondi até ela no. Escrevi aqui. Não existe não há o que se falar em equacionamento de déficit do plano BD, porque não há déficit no plano BD. E quando tinha déficit, a gente estava muito abaixo do que a legislação obriga a equacionar. Então, a gente nunca equacionou déficit no plano BD, porque a gente está sempre muito abaixo do que a legislação pede, e agora a gente está com resultado superavitário. Então, não tem déficit para ser equacionado. Então, no plano BD, os participantes e assistidos, eles podem ficar tranquilos em relação a isso, que a gente está com resultado tendo 12 fechado, superavitário em 266 milhões. Tá bom? Só para tranquilizar a todos, né? A gente sabe que a questão da cisão mexe com todo mundo. Sempre que tiver novidade, a gente informa vocês. As atas de reunião são publicadas na área restrita do site, as deliberações de conselho são todas publicadas também. Tem uma área específica no nosso site falando sobre a cisão. Então, qualquer novidade a gente comunica imediatamente a vocês. Caso necessário, a gente abre um webinar, convida vocês aqui também para participarem, para a gente trocar uma ideia aqui ao vivo e deixar depois o material disponível para vocês. É que às vezes não tem novidade mesmo. Então, às vezes, realmente a gente não comunica nada porque as coisas tendo um monte de reunião, vai daqui, volta para lá, questão legal. Então, às vezes não tem realmente o que passar para vocês, tá? Mas acessem os nossos sites, os nossos canais de comunicação para ficarem bem informados, tá? E qualquer novidade a gente passa para vocês e convida para um novo encontro. João Almeida, após a cisão, o título que foi comprado pela Massa BD e conseguiu a imunização terá dois donos? Pois a Massa BD serão duas agora. Haverá necessidade de vender e comprar com os recursos de duas massas diferentes? Posso começar a responder, se o Paulo quiser me complementar. Acho que, como a gente falou lá atrás, não há necessidade de você vender nenhum ativo numa cisão. Então, um plano não vai deixar de estar imunizado.
No máximo, você vai ter que fazer um ajuste ou outro, mas assim, são coisas marginais. Não há necessidade de você vender todos os ativos e recomprar no segundo momento, até porque isso seria super ineficiente e custoso para o plano e, consequentemente, para os participantes. Eu não tenho nada a dizer, não, é isso mesmo. A Mônica pergunta sobre a situação dos imóveis. Mônica, a gente vai apurar e a gente vai dar esse retorno para vocês, tá? Se tem alguma novidade, a gente publica a respeito, tá? Eduardo, Richard Vasque. Sim, Eduardo, o Leandro falou muito bem sobre os imóveis. Eu acho que a única alteração que, eu não sei se todo mundo pegou esse passo, mas a gente teve uma alteração de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que obrigava as entidades fechadas de previdência complementar a vender seus imóveis, a transformar em FII, até 2030. E isso foi reformado no ano passado, tá? Sobre obrigatoriedade não existe mais. Só um item regulatório aí, que eu não sei se todo mundo que está assistindo tem conhecimento. obrigado, Vitor. O Richard, ele pede para não esquecer do pedido. Acho que foi a leitura anterior, né, sobre a questão da dúvida da sua esposa. Mas se não foi respondido, replica aqui, por favor, Richard. O Flávio Pereira fiz uma pergunta sobre a aplicação do plano CD em bolsa e nos ativos, os quais estão aplicados esse recurso até o momento, sem resposta. Porém, estou entendendo que todos os recursos do plano CD estão em títulos públicos. Na parcela de renda vitalícia, né? Se a gente estiver falando da parcela de renda vitalícia, sim, que foi imunizada, então compramos títulos públicos para realizar a imunização. Tá? No restante do plano CD, que não é a parcela vitalícia, ele hoje tem 10% de investidos em bolsa através de gestores externos. A Maria Ferreira, se investir em títulos públicos gera blindagem, como dizem, por que esperaram o déficit subir tanto antes de fazê-lo? Pode falar, gente. Eu acho que o ponto não é questão de esperar o déficit subir, né? Olhando lá para trás, o déficit estava naquele valor porque justamente a meta atuarial estava num valor muito abaixo do valor que a gente já tinha em ativos, né? Então, se eu tinha uma carteira de títulos que pagavam, que 60% do meu plano tinha uma carteira de títulos que pagava IPCA mais 6,40, e eu tinha uma meta atuarial de 5 baixo, né, 5,20 mais ou menos, você gera essa diferença que não reflete a realidade, né? Ela acaba distorcendo a realidade. A realidade é que eu tenho ativos com uma taxa muito maior do que eu estava marcando o meu passivo. Então, meu passivo estava maior. Esse ajuste que a gente fez esse ano foi justamente para você passar a conversar ativo com passivo, né? Então, se eu tenho uma carteira de ativos que 60% é IPCA mais 6,40 e o restante é a taxas ainda mais altas, eu tenho que ter uma marcação do passivo próximo a isso. E a gente, conservadoramente, ainda está abaixo desse nível, né? Então, as coisas não acabavam não conversando, e aí você tinha esse déficit que a gente chama um pouquinho de déficit espúrio, né? Que ele não retrata o econômico, ele é só o contábil. Obrigado, Leandro. Tem duas perguntas aqui que eu acho que eu posso juntá-las. Da manifestação da Beatriz Rodrigues e do Fernando Loureiro. A Beatriz diz: não tem conhecimento da área atuária, ela pede para explicar de forma clara e objetiva como chegou a esse déficit. E o Fernando ele pede: poderiam discriminar a natureza do déficit de 1,5 bilhão até 2024, explicar a sua composição? Pode falar. Não, eu acho que é um pouco da resposta anterior, assim, Eduardo. Quando você tem uma taxa do ativo, do passivo, que não reflete a taxa que você já tem no seu ativo, você tem um desequilíbrio que reflete um déficit que não retrata a realidade, né? Então, esse déficit não retratava a realidade. Então, como a Previ, que o Felipe pode até explicar melhor, né? Ela olha para trás para definir qual é o range da meta atuarial, estava com esse range com taxas muito baixas, que não refletiam o meu ativo hoje.
Então, você tinha um passivo muito maior do que, de fato, ele deveria ser. Se você quer... Não, ela utiliza, para definir a portaria, ela utiliza a média da ETTJ dos últimos 5 anos, né? E ela vai eliminando um ano e colocando um, que aí vai encaixando o que a gente observa agora e para os próximos períodos, né? É isso que o Leandro falou mesmo. O Jacques Franco, ele pergunta aqui que a gente não fala da eletronuclear. Jacques, pedi para você explicar o que especificamente. Então, a Eletronuclear era patrocinadora do Plano BD, então, assim, a gente tem as patrocinadoras do Plano BD, a Axia e a Eletronuclear, onde elas têm responsabilidade, deveres e obrigações nesse Plano BD, né? Então, esse resultado positivo beneficia os participantes de todas as patrocinadoras, inclusive da Eletronuclear. Não sei se isso responde o que o Jacques Franco gostaria que fosse respondido sobre a eletronuclear. Tá? Obrigado, Felipe. Eu sei que alguns temas aqui, assim, a gente acaba cansando um pouquinho. Deixa eu puxar a câmera aqui para dar uma pausa aqui, o pessoal beber uma água também. A gente acaba pedindo para vocês repetirem, às vezes os temas se repetem, porque fica um webinar muito longo, mas eu vou pedir a gentileza de, em alguns momentos, de vocês repetirem a informação, porque uma pessoa entra depois, às vezes cai a conexão, volta, então acaba acontecendo da gente parecer um pouco repetitivo aqui na leitura das perguntas, e até também para fazer o registro do maior número de esclarecimentos possíveis, né? Que a gente já está com quase 1h30 de webinar aí também. Hoje não tem maratona, isso a gente não pode fazer mais, até porque para acompanhar, depois você assistir o vídeo, acaba não ficando um material tão interessante assim para vocês acompanharem, tá? Mas vamos seguir aqui. O Ricardo Luiz, caso a administração do Plano BD passe a ser administrado pela Fundação da Axia, eles poderão aplicar em outros ativos, podendo prejudicar essa imunização? A gente não consegue, assim, a legislação ela tem regras muito claras e fechadas que exigem um rigor técnico. Então, eu entendo que não, assim, a gente não pode falar para uma empresa, para uma entidade que não, a gente não faz parte, a gente consegue responder pela Fundação Rio Grandeza. Mas o que eu posso dizer é que a legislação ela é muito rigorosa quanto às aplicações dos recursos de nós participantes. Nós somos uma entidade, uma empresa sem fins lucrativos. Nós somos donos, os participantes e aposentados são os donos dessa empresa, né? da entidade de previdência complementar. A gente que é responsável, os recursos são nossos. Então, eu vejo aí que a Previc trabalha com grande rigor técnico, então não tem muito abertura para esse tipo de aplicação ou gestão de recurso. E se a gente está num resultado favorável de imunização, onde o plano está imunizado, por que tirar ele? Por que em algum momento retirar ou mudar esse tipo de aplicação? Eu não vislumbro isso, tá? Mas de novo, eu consigo responder aqui pela Fundação Real Grandeza, que a gente vai manter vai manter esses ativos, vai manter essas aplicações. A gente está com um plano BD imunizado, um plano CD em caminho de imunização, já imunizado também, então, e que isso vai se manter, a gente está fazendo o melhor que a gente pode na gestão desses recursos, tá bom? Isso até corrobora com o comentário aqui do José Carlos Ferreira. Parabéns pelo comentário que ele estende à equipe. Parabéns pelas informações trazidas e lutem pela manutenção da imunização do Plano BD. E sempre que sentirem necessidade, marquem lives para nos informar a respeito. Obrigado, João Carlos. Perdão. Flávio Pereira, F2, Axia e Petrobras são ativos seguros para garantir uma aposentadoria tranquila? Só para se eu entendi a pergunta, assim, quando você fala em Axia e Petrobras, tem imagino que seja ações da Axia e da Petrobras, né? Assim, não é o objetivo da imunização. Quando eu estou investindo em ações da Axia e da Petrobras, por exemplo, né, o preço disso varia de acordo de como vai bem a empresa ou não, enquanto os nossos benefícios não dependem de como vai bem a empresa ou não.
né? Então, por isso que a gente compra títulos públicos federais indexados à inflação, que andam junto com o custo do benefício que está subindo a inflação também. Então, não é uma prática e a gente entende como não ser tecnicamente correto você eventualmente imunizar um plano comprando ações de empresas. Não só Axia ou Petrobras, qualquer outro. Obrigado, Leandro. A Maria Ferreira, não consegui enviar a pergunta. Vamos pagar extraordinária por 14 anos de quanto? Então, houve e há déficit. Expliquem, por favor. Vocês podem repetir essa parte da explicação, inclusive que isso pode mudar daqui para frente? A gente tem um superávit. Então, na verdade, a gente está falando do primeiro, só para explicar para a Maria Ferreira, a gente está falando do plano CD, né? O plano CD, ele teve um déficit de 34 milhões de 2022 e depois outro em 2024, que vai começar a vigorar, de 5 milhões. Somando os dois, a gente tem 39 milhões. A gente teve um resultado positivo em 31/12, onde eu vou reduzir quase aí 19 milhões, 20 milhões desse déficit. Então, a gente vai equacionar, o que está sendo equacionado hoje é 34 milhões de 2022, e agora, somado 2022 ou 2024, a gente vai equacionar 19 milhões. Então, o que estava sendo equacionado de 34 vira 19 num total de 2022 e 2024. Então, a gente tem um déficit em equacionamento aí, tem um déficit que está sendo equacionado, mas em valor reduzido, considerando esse déficit de 2022, a gente já está equacionando em 14 anos, em quase 14 anos, não é isso, Tainá? O déficit de 2022? 14 anos. Então, a gente já está equacionando o déficit de 2022 em 14 anos, né? Então, a gente estava equacionando um déficit de 34 milhões em 14 anos e a gente continua equacionando, só que agora um déficit de 19 milhões. A gente conseguiu reverter o resultado negativo por um resultado positivo, que a gente reduziu esse déficit aí em quase a metade, tá? Não sei se vale complementar, Felipe, mas acho que é importante definir a fonte desse déficit lá de trás de 2022, né? Que foi uma disparada do IGPDI, em que você houve o repasse da disparada para os benefícios dos participantes, né? Então, assim, não é diferente de um déficit eventual por causa de perda de ativo, em que o ativo se desvalorizou, não foi isso. O benefício aumentou, só que como você tem um índice de inflação que não é replicável facilmente na parte do ativo, você não tem ativo para comprar para replicar esse índice, você acaba descasando. E isso foi até revertido no segundo momento, quando foi trocado esse indexador do IGPDI para o IPCA, que é um índice muito mais palatável do dia a dia da pessoa, né? Então, agora o indexador é IPCA, juntamente com no caso do CD, né, juntamente com os títulos que a gente compra, que também são indexados ao IPCA. Por isso que esse casamento é perfeito entre ativo e passivo. Obrigado, gente. Paulo de Souza. Deixa eu remover vocês aqui. O Paulo de Souza. Porque mais ou menos um ano falava-se em saldo do BD de 19 bilhões e hoje fala-se em 15 bilhões. Como foi a evolução desse saldo nos últimos anos? Eu nunca verifiquei que vi aí se comentar que o saldo do BD era 19 bi, né? A gente tem hoje 15 bi, tanto de passivo quanto de ativo, para mais ou menos, né? 16, 15, 15. 19 é o total da fundação, não sei se houve algum... 19, bem provável que seja o total. É a parte de saúde, a gente chegou aí já a 21 bi num total de saúde e previdência, hoje a gente tem 19, mais ou menos, né? Total, se a gente somar todos os nossos planos de saúde e previdência. Ou também, eu entendo que 19 bi pode ser a gente, plano BD e plano CD. A gente tem 2 bi e meio aí né? A gente tem 2 bi e meio aí no plano CD e 2 bi e 16 bi, 16 bi no plano BD. Então, somando os dois aí, a gente tem um patrimônio de quase 9 bilhões.
E aí eu acho que é nesse sentido que a gente tem. Na saúde, a gente tem quase 190 milhões, então. PPGA, tem alguns planos menores, tem a FRG-Prev. Tem a FRG-Prev, tem Plano Futuros. Então, a gente somando, se a gente colocar a fundação como um todo, a gente tem quase 19 bi, tá? Mas o plano BD, ele sempre teve aí por volta de 15, ao longo do tempo, né? 14, 15, 16, a gente vai observando aí. Mas quase chegando a 16, né? Tá bom? É isso, Edu. O Marcelo de Queiroz, ele confirma essa informação. Edson Alves, a resposta ao questionamento do RL, acho que foi Ricardo Luiz, se eu não me engano, contempla a minha solicitação de informações constantes do e-mail enviado previamente, bem como a resposta da Real Grandeza. Estou satisfeito com a resposta quanto ao futuro dos investimentos a médio e longo prazo da Real Grandeza, não tendo garantia de manutenção pela Eletroprev dos investimentos da Real Grandeza. Favor informar se meu entendimento está correto. Deixa eu retornar aqui ao do Ricardo Luiz. Que foi aqui da parte que você falou de regulação. Caso a administração do plano BD passe a ser administrado pela AXA, eles poderão aplicar em outros ativos, podendo prejudicar essa imunização. Edson, eu entendo que não, mas assim, como eu repito, né, existe um rigor técnico da legislação. O que a gente consegue garantir e o que eu consigo responder à sua pergunta é que a gente, na Fundação Real Grandeza, mantém os ativos aplicados onde eles estão, né, e imunizados, tanto no plano BD quanto no plano CD. A gente não tem, está fora da nossa alçada responder algo sobre a Eletrobras Prev, né? O que eu consigo responder é que a legislação ela respeita um rigor técnico, uma obrigação. Então, que todas as entidades no mercado devem seguir. Obrigado, Felipe. O Jacques Franco, ele tinha falado da eletronuclear mais cedo, ele retomou aqui, porque na primeira parte não falou da eletronuclear. Aí eu não entendi se é uma pergunta, Jacques, ou se já analisar a situação financeira da Eletroprev, a Eletros estava em déficit. Jacques, eu peço desculpas aí se você não se sentiu representado no início da eletronuclear, mas é porque quando eu falo em plano BD, eu não entro especificamente nas patrocinadoras, né? Mas assim, o plano BD, quando eu falo plano BD, a gente está falando da eletronuclear e da Eletrobras barra Axia, né? E quando eu falo em plano CD, quando eu citei Axia barra Eletrobras e Fundação Real Grandeza no plano CD, é porque tem plano de equacionamento em vigor. E aí eu tenho que discriminar que todos os entes que fazem parte desse equacionamento vão participar. Alguém tem carregador aí para eu colocar no meu? Que vão participar desse equacionamento, estão participando do equacionamento. Tanto Eletrobras barra Axia no plano CD, quanto Fundação Real Grandeza como patrocinadora e participantes ativos e assistidos. No plano BD, eu não precisei entrar muito especificamente nesse ponto, porque o plano BD está em superávit. Mas eu posso dizer aí que aqui as patrocinadoras é a Eletronuclear e a Eletrobras barra Axia, tá bom? Obrigado, Felipe. Tem uma pergunta também que retornou aqui, foi logo no começo, sobre cota do plano CD. Exatamente. Não, essa acho que a gente chegou a responder já, que a questão de não olhar muito. Hoje em dia, você está com o plano imunizado, você tem o fluxo do ativo casando com o fluxo do passivo, a cota meio que perde um pouco o seu poder, perde um pouco, não, perde bastante o poder explicativo dela. O que importa é que os passivos estão casados com os ativos. Obrigado, gente. Deixa eu retomar a ordem aqui. Agora tem mais comentário do que perguntas, tá? Vamos retomar. Ricardo Luiz. Isabel Cristina, muito boa apresentação, os esclarecimentos claros para o entendimento de quem é leigo. Obrigado, Isabel. Richard Vasques, obrigado pela gentileza, Richard Eduardo, mais uma vez, parabéns pela condução, obrigado a todos. Como o Felipe comentou, não há lógica em transferir o plano BD
para a fundação da Axia. Espero que isso não se concretize. Contamos com o apoio do Vitor, recém-chegado à diretoria. Abraços a todos, parabéns à equipe da Real Grandeza. Jaques, como manter esse aqui? Pois tem gente nova. Aí Jaques, aí já nem tudo a gente pode ler aqui. Mas obrigado pelo comentário, Jaques. Fernando Loureiro, a alocação dos recursos em títulos de governo me parece razoável, porém, com a cisão, perdemos a paridade no Conselho da Real Grandeza e a patrocinadora poderá mudar tudo. Esse foi o comentário do Fernando Loureiro. José Costa, parabéns pela apresentação. Túlio também agradecendo. Ótima apresentação. Gente, obrigado pelas palavras gentis de vocês. Muito bom que a gente conseguiu esclarecer. Respondemos todas as perguntas. Não ficou nenhuma dessa vez. Conseguimos novamente, porque os últimos encontros foram muitas dúvidas. A maioria se repetia, não, a gente esgotou os assuntos, mas não foi possível ler todas as perguntas, ao contrário de hoje, tá? Agradecer a participação de todos, o interesse, o nível das perguntas. Vocês, mais uma vez, mandaram muito bem. Eu queria passar a palavra para os dois estreantes de hoje também, né? O Vitor e a Tainá. Acho que a Tainá é o primeiro também que participa com a gente. E agradecer o Felipe, o Leandro, por esclarecer todas as perguntas, repetir algumas vezes. Vocês são da casa, já estão acostumados, sabem que é necessário. Passar a bola para vocês providenciarem o encerramento. Agradecer novamente a participação de todos. Vitor, Felipe, Leandro, Tainá. Então, assim, eu e Leandro, a gente está na casa há 3 anos, quase juntos, né, praticamente, assim, eu na gerência de atuária e ele na gerência de investimento. A Tainá veio compor o time agora, desde setembro, entrou com a saída do nosso antigo especialista, que foi para outra fundação, e aí, com o nosso novo diretor aí representando bastante a gente, o Vitor, né? Então é isso, assim, a gente está à disposição, a gente lembrando que a gente trabalha para os participantes, para os aposentados da Fundação Real Grandeza. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, onde o trabalho é para gerir os nossos recursos, os recursos de todos os participantes e aposentados, tá bom? Da melhor forma possível, obedecendo a legislação. Uma mensagem Perfeito. Fala, Leandro, depois eu falo. Não, por favor, eu encerro, não tem problema. Desculpa, eu não sabia, achei que só o Felipe foi se representar. Não, você pode falar. Eu vou só falar da parte de investimentos, assim, acho que só passar no final a mensagem de investimentos, a gente tenta sempre trazer esse conforto para vocês de que a imunização para os planos de benefício vitalício é o caminho mais seguro, né? E é o caminho que dá conforto e segurança para os participantes. Então, a gente está aqui, né, comprometido, como o Felipe falou, assim, é uma entidade sem fins lucrativos em que a gente visa o benefício dos nossos participantes, né? Não de um ou de outro, mas de todos os participantes. Então, a gente está aqui à disposição, sempre a tirar dúvidas. Acho que a gente está sempre com essa, como bem o Eduardo falou, essa abertura. A gente há pouco tempo fez o webinar de investimentos também, para esclarecer outros tipos de dúvidas, e algumas dúvidas daqui também. E a gente fica à disposição para qualquer outro esclarecimento que se for necessário. Pode falar, Vitor, desculpa. Tainá quer falar? Só quero agradecer e colocar à disposição a gerência de atuária, como toda a Real Grandeza, está sempre à disposição para atender os participantes e todas as dúvidas que forem pertinentes. A gente recebe as dúvidas aí pelo... a área de relacionamento, isso. Ela encaminha... A Tainá tem respondido aí as dúvidas do pessoal. E aí qualquer coisa, gente, se for uma parte mais técnica no investimento ou atuária, ela chega na gente com certeza. Então, mantenham aí, continuem me enviando as perguntas aí que a gente consegue responder, tá bom? Bom, eu encerro aqui primeiro agradecendo a todos pela participação, agradecendo ao Eduardo por, mais uma vez, conduzir um webinar com bastante segurança e do padrão Real Grandeza, que é, assim, sempre a nossa intenção de trazer transparência e reafirmar o nosso compromisso de credibilidade com os participantes e assistidos. E também fico muito feliz por ter visto tantos elogios ao nosso time aqui no chat. E eu atesto a vocês, eu fui muito bem recebido pelos empregados da Fundação Real Grandeza,
por todas as instâncias de governança também. Então, eu só tenho a agradecer por fazer agora parte desse time na diretoria de seguridade. É isso. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. E a gente se vê em breve.